Boa noite, amigos. Terça-feira, 18 horas, e temos aqui mais um episódio sensacional do The Dealers Podcast. Hoje, como não poderia ser diferente, a gente está recebendo uma figura ilustríssima, um empresário de grande sucesso, que vai contar a história dele aqui e como ele contribuiu e contribui muito para a distribuição automotiva no Brasil. Eu estou aqui com meu amigo Marral Lages. Muito obrigado por ter vindo. Grande prazer estar aqui. Muito bacana você estar aqui. É uma honra receber você. A honra é toda minha, poder estar aqui perto de você, aprendendo um pouco. Que é isso. E a gente estava falando aqui, conversando, né? De você contando a sua história, como que você começou no negócio de carro. Que aí tinha uma feira, né? Era onde? Governador Valadares, Minas Gerais. Perfeito. Interior de Minas Gerais, quem não conhece. Então foi uma história um pouco inusitada que a vida me trouxe para esse mercado a partir dessa oportunidade que eu tive de estar vivendo aquilo ali. Ou seja, eu comecei muito novo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. 13 anos? 13. E aí? Eu trabalhava como office boy numa loja. E na porta da loja, aos domingos, tinha uma feira de carro, igual sempre teve antigamente. A loja não era de carro? Não, a loja era uma loja de papel de parede. Ok. E na porta acontecia aos domingos uma feira. Tinha um estacionamento grande de um supermercado. E eu, como sempre, gostei muito do varejo, do mercado em si, e comecei a participar daquele comérciozinho que acontecia. E comecei a ficar ativo, ou seja, eu via as pessoas negociando, vi que elas tinham dificuldade, eu não tinha a tecnologia que tem hoje, que não tinha um autoavaliar para poder ajudar. E aí eu comecei a estar participando, pegando o telefone das pessoas que queriam vender, e durante a semana, nas minhas horas vagas, eu procurava as lojas de carro e oferecia os produtos. Então, se você tinha lá, estava anunciando um Passat lá para poder vender, igual ficava aquele monte de carro parado do lado do outro, eu saía anotando o telefone de todo mundo que queria vender. Marca do carro, ano, isso, modelo, isso. Aí eu chegava nas lojas de multimarcas, você tem interesse em comprar um Passat, uma Brasília, um Gol? Ah, tenho. Qual que é o preço? Aí eu fazia o contato dos dois, entre comprador e vendedor. E você cobrava a comissão? $100. Ah, $100? $100. Já era em dólar? Porque Valadares sempre foi dolarizado. É claro, né? Filial de Nova York, né? Exatamente, você conhece bem. Aí eu fazia isso e começou a dar certo, porque eu ganhava de salário em torno de quase $200. E eu comecei a fazer 4 vendas por semana. Aí eu falei, opa, descobri o meu mercado, né? Aí a gente começou a trabalhar com isso, e aí na primeira oportunidade que eu juntei um pouco de dinheiro, eu comprei uma moto usada, eu mesmo reformei a moto e vendi por um preço bem maior do que eu tinha comprado. Depois veio a segunda moto, aí depois veio um Dodge Dart azul, bem sucateado. Aí a gente recuperou o Dodge Dart, vendi também com um belo lucro. Aí virou paixão. Então, mas você montou a primeira loja de carros onde? Em Governador Valadares? Governador Valadares. Depois você foi para o Espírito Santo? Governador Valadares. A primeira loja eu montei com 17 anos. Mas aí não podia? Eu fui emancipado pelo meu pai. Muito bom. E na verdade eu tive grandes oportunidades, sabe? A gente não constrói nada sozinho. Ou seja, a vida, ela abre as portas. A partir do momento que você faz as coisas certas, as pessoas veem e o universo conspira a favor. E eu tive a oportunidade com um grande amigo meu que tinha uma condição financeira melhor. Ele falou, ele começou a comprar uns carros comigo, a gente chamava de comprar carro a meia, né? O dinheiro era dele, o trabalho era meu. E a gente rachava o lucro. Né? Exatamente. E ele começou a gostar, a coisa deu certo, até que tinha uma loja lá sendo vendida, uma multimarca, chamada Dino Automóveis. Na verdade, só vendendo ponta, as cadeiras, as mesas. Aí ele falou, pode comprar que a gente vai abrir a loja. Aí a nossa primeira loja a gente abriu chamada Carro e Companhia. Carro e Companhia. Carro e Companhia. Lá em Governador. Governador Valadares. Vendia carro em dólar também? Só dólar, tudo era dólar. Olha só que não loucura. Tinha preço em real, cruzeiro, nada disso, era dólar. Então os carros chegavam, era $5 mil, eram $10 mil, eram $20 mil. E o pessoal pagava em espécie? Espécie, dólar... Não, mas dólar que eu digo assim... Cheque, né? Mas aí cheque em real, claro. Né? Não, mas, sim. Na verdade... Não era real, era outra moeda. Né? O dólar era só uma forma de precificar o produto, porque a inflação era um pouco complicada. Mas eles não chamavam a moeda local, que isso era Cruzeiro Novo, sei lá o quê, em dólar. Não. Dólar? Lá em Valadares, na avenida principal, antigamente, na década de 80, 90...
Cada esquina tinha uma barraquinha de que câmbio. comprava e vendia dólar. Então o dólar era a moeda da cidade, não tinha... Você sabe que eu estava falando para você que eu morei em Miami. Né? E em Miami tem uma forte influência cubana. E os cubanos, hoje já tem cubanos de segunda geração, chegando à terceira já, né? Mas se acostumaram muito a fazer negócio em pesos. Em peso. Então você chega em Miami para negociar, para um cubano e tudo mais, ele fala 80 pesos. Ele não quer dizer 80 pesos, quer dizer 80 dólares. 80 dólares. Mas a moeda para ele não é dólar, é peso. Não, Isso é uma loucura, né? A gente vendia em dólar, guardava dólar, tinha dólar no cofre. E era uma forma de conseguir segurar o dinheiro. O nosso lucro era em dólar, a contabilidade era em dólar. Logo no início, né? Depois a coisa foi mudando, melhorou um pouco e tal. E começou assim. Ou seja, a gente depois abria a segunda multimarca, a terceira multimarca. Aí depois a gente abriu uma multimarca em Patinga, outra em Caratinga. Tudo loja de veículos usados. Tudo carro e companhia. Tudo carro e companhia. Aí depois a gente começou a diversificar os nomes para abrir uma concorrência interna. Virou Única Veículos, virou Multicar. Que até hoje é multi. Até hoje é multi. Ainda temos a Multicar Mas Multimarcas. hoje as concessionárias chamam Kobe. Não, Kobe é da Nissan. Kobe é da Nissan. Aí a gente tem Multicar Mitsubishi, Ah, tá. Multicar Renault, Multi Adventure, que a gente vende barcos da Ventura e da NX Boats. A Royal Enfield? Royal Enfield, que chama Royal Enfield Vitória. Ah, ok. Aí a gente... E Multicar Mitsubishi, né? Aí, na época, a gente diversificou um pouco os nomes para não parecer muito monopólio, né? Só que isso eu tinha 21 anos. Aí já tinha multimarca em Patinga, Caratinga, Governador Valadares e logo depois abrimos em Teoflotone. Aí a coisa começou a fluir e tal, a gente trabalhava muito. E tem uma história legal que era o seguinte, quem daquela época, daquela região vai lembrar. A gente criou a primeira multimarcas com padrão de concessionária. E como é que era? O seguinte, porque a multimarca de antigamente, como tem muitas hoje, não tinha muito padrão. Era uma mesa, uma cadeira... Não, o sujeito trabalhava de chinelo, de bermuda, não tinha padrão. A gente construiu uma multimarca com padrão de concessionária, com ar-condicionado, coisa que não tinha. Todos os vendedores uniformizados, com crachá, com treinamento muito forte em cima de atendimento. E logo que foi lançado, não sei se você vai lembrar, o Correio de Veículos. Claro que o Correio, Trelim, Netcar. Isso. Conheço todos. Então, aí a gente abriu a nossa primeira Multicar Multimarcas. O padrão de construção era um padrão igual ou melhor de uma concessionária de carro da época. Olha só. E vocês negociavam muito no Correio? Exatamente, muito. Então, o que acontece? A gente teve a oportunidade... Mas você vendeu carro zero também. Principalmente. Eu cheguei a vender mais carro zero que todas as concessionárias somadas da cidade. Se pegasse Ford, Chevrolet, Fiat, Volkswagen, a gente vendia mais carro zero que todos eles juntos. Mas foi um momento mágico que aconteceu, porque foi um momento de crise das concessionárias. Foi. Então sobrava estoque, os caras vendiam mais barato no correio de veículos. Na década de 90 já, isso aí. Exatamente. Eu lembro bem. Isso. Aí eu aproveitei a oportunidade, não sei. Claro. A gente comprava no Brasil inteiro, levava para lá, vendia com preços menores e ganhava concorrência disparada, né? Que delícia. E quando você decidiu ser concessionário de verdade? Foi o seguinte, na verdade, naquela época eu não pensava em ser concessionário porque era muito bom ser multimarca. A gente pegava as oportunidades das dificuldades das concessionárias. Claro. Ford, então, a gente vendia os montes porque a gente comprava mais barato que o custo de pé de nota. Você comprava na concessionária também ou só no correio? Comprava no correio da concessionária. No correio da concessionária, mas tinha gente que chegava lá na concessionária, eu vivi isso, falava assim, o que você tem de pedido aí? Tenho isso. Posso deixar pago? E os carros são todos meus? Sim. Isso acontecia, né? A gente chamava de mesa, né? Não, fora a mesa. Fora a mesa tinha lojista bem agressivo. Tinha. Que chegava dentro da concessionária e comprava. Assim, deu o teu pedido da fábrica esse mês. Tá, eu fico com ele. Eu te compro a metade, compro 60%. É meu, tá aqui o dinheiro, é meu, quando chegar os carros você me avisa. Exatamente, tinha muito. E isso foi no momento... quebrou as concessionárias. Quebrou. Isso foi no momento de dificuldade das concessionárias. Foi então, muito grande. Foi um espaço de tempo que quem conseguiu surfar essa onda se deu bem. E eu surfei bem ela. A gente, como eu te falei, a gente tinha não só padrão de concessionária, como a gente tinha um entusiasmo, um amor pelo negócio que a gente fazia. E não só eu, o meu gerente, a minha equipe de vendedores, a gente treinava todos os dias. A gente chegava na loja às 7, saía de lá às 9. Sábado, meio-dia, não fechava a loja. Fechava às 6 da tarde, porque depois do meio-dia era treinamento.
A gente ia para a sala, treinamento. Os meus vendedores sabiam mais dos produtos da Fiat, da Volkswagen, da Chevrolet, do que os vendedores daquela empresa. Olha que legal. Então, com isso, e a gente tinha pronta entrega, aquela variedade. O sujeito entrava na minha loja... Tem de tudo. Padrão de concessionária... Você não tinha, procurava lá o sistema... Atendimento de concessionária, pastinha, não tinha essa internet com essa velocidade, a pastinha com comparativo dos carros que os meus vendedores faziam. Olha só. Então, se ele chegava lá, por exemplo, eu quero comprar um Fiat, vamos falar do Maré da época. Perfeitamente, nós temos um Maré assim, ia no Correio de Veículos, tem assado, pedia um prazinho para poder entregar, e como a gente era do ramo de usado, então a gente precificava um pouco melhor. Claro. As concessionárias nessa época tinham dificuldade em ter usado. E a gente nem queria, né? Nem gostava muito. Não gostavam muito de usar. Hoje é fundamental, né? E assim a gente conquistava e partia para cima. Que bacana, que bacana. Aí, te respondendo a pergunta, eu fui visitado na época nessa Multicar Multimarcas, porque ela chamava muita atenção e ela criou uma certa fama, por um rapaz chamado Eduardo. Ele era da Mitsubishi, estava buscando expansão da Não era Souza Ramos o sobrenome dele. Não, era a pedido do Eduardo Souza Ramos. Eu sei, mas não era ele. Aí eles estavam buscando um concessionário naquela época. Naquela região, desculpa. Aí eles visitaram vários empresários e uma das lojas que ele passou era uma loja minha, chamada Kobe Veículos, uma loja de usados. Falei, vocês estão procurando aqui um empresário e tal. Aí o meu gerente, que era o Léo, depois se tornou meu sócio, falou, o cara que vocês estão procurando está lá na Ilha dos Araújos, na Multicar Multimarcas, vai lá. Eduardo chegou lá um belo dia, começou a conversar comigo, eu falei, Eduardo, eu tô ocupado pra caramba, senta aqui, me acompanha, porque quem vende os carros sou eu. Ele, tudo bem, vamos embora, senta aí. Eu vendi 8 carros no dia. Na frente dele? Dele, do lado, assim, durante uma tarde. A gente tinha uma harmonia com a equipe de vendas, eu, gerente, a equipe de vendas, porque era tudo muito ensaiado, muito bem preparado. Ele saiu de lá encantado. Aí foi para São Paulo, aí depois ele me contou, né, chegou e falou assim, eu tenho um cara lá para o interior de Minas. Valadares e Patinga, aquela região lá, eu tenho um cara. E na época, depois o Paulo Ferraz que me contou, porque o Paulo que me nomeou, ele me contou o seguinte, que aí chegou lá na época da reunião do conselho para discutir quem vai ser e tal, e eles estavam para dar aquela região para o concessionário que já existia em Belo Horizonte. Aí, vamos dar para eles, não vão dar, vou dar para um cara multimarca, não vou dar para o cara multimarca, não, o cara concessionário, aquele dilema que tem normal. Aí o Eduardo falou assim, não, vocês não estão entendendo. Esse é o cara para ser o concessionário de vocês lá, vai por mim. Aí ficou aquela dificuldade, não sei o que, o Paulo falou assim, eu vou lá visitar o cara. Vou lá, se tá esse dilema, eu vou lá conhecer o tal do Marral. Aí chegou lá em Valadares. Mesma história, foi comigo para Multicar Multimarcas, passou um dia comigo lá. Quando ele saiu, o Paulo assim, sempre foi um cara meio temido. Muito temido. Muito temido, ou seja, ele era muito sério, extremamente direto. Sim. Ou seja, bem objetivo com ele. Ele não tinha duas conversas, era reto. Aí ele andou comigo, passou tudo, falou, mas onde você vai colocar concessionário? Eu falei, eu não tenho onde pôr concessionário. Mas eu tenho um imóvel no Distrito Industrial, que cabe para a gente começar a operação. Não, mas como é que você vai vender carro no Distrito Industrial? Eu falei, pode deixar que eu vou vender. A gente vai resolver. Aí, quando saí de lá, ele não me deu resposta nenhuma, né? Eu falei, mas eu gostei muito do que eu vi aqui, tá? Eu acho que você tem grande chance. Aí, quando ele saiu de lá, eu liguei para o Edu, cara... Mas você queria? Era um sonho? Porque você falou assim, você viu muita concessionária perdendo dinheiro, né? Mas você queria, era uma coisa que você queria... Eu tenho que virar concessionário um dia? Eu sempre acreditei que era o meu caminho. Tá. Porque é o seguinte, porque o maior problema que eu sempre acreditei no concessionário ou na multimarca era o fornecimento dos produtos. A gente passava, depois que acabou essa festa da multimarca, que as concessionárias começaram a sair dessa dificuldade que tinha, a gente começou a enfrentar dificuldade. Para comprar carro. Para comprar carro. Então, eu sempre acreditei que para conseguir ter sucesso, eu precisava de ter uma representação. Não só para poder me organizar melhor ainda, porque quer queira, quer não, quando você representa uma marca... Ela te dá um padrão, né? E te dá um padrão, te obriga a treinar, te obriga a ser mais organizado. Coisa que na multimarca não tem muito. Né? Não tem apoio, né? Não tem, você se vira sozinho. E dentro disso aí, eu acreditava que eu precisava de todas as formas fazer isso. E quando eu liguei pro Edu, eu falei, Edu, cara, o doutor Paulo esteve aqui, rapaz, mas um homem é fechado, não falou nada comigo, né? Mas ele não falou nada, Marral. Ele falou que gostou muito do que ele viu. Você tá nomeado. Tá nomeado. Eu falei, como tô nomeado? Rapaz, o Paulo nunca falaria que se não gostou, se você não tivesse sido nomeado. Você pode ficar tranquilo que a bandeira é sua. Eu falei, então tá. Aí começou. Aí foi a nossa primeira concessionária. Que bom, que legal. E na época a gente fez um negócio tão legal,
o Robert, que se conseguir ver aqui ele vai lembrar, a gente era uma referência dentro da Mitsubishi. A gente chegou a ter, durante meses seguidos, o maior share do Brasil disparado. Olha só. É mais ou menos assim, um comparativo. Se a Mitsubishi tinha na época um share de 2,5, a gente tinha de 25. Eu tinha, voltando para o dólar... Mas não tinha, você vendia muita picape. Mas eu tinha uma... Vendia mais o quê? Eu tinha uma oportunidade que era o seguinte. Os Estados Unidos não tem muito aquela questão do dólar ali. Em Valadares e região tinha os coiotes. Os coiotes são aquelas pessoas que levam as pessoas dos Estados Unidos que não têm documentação. Esses caras ganhavam dinheiro muito fácil. Na época que lançou o L200 Sport, aquele primeiro modelo redondinho, lembra daquela amarelinha? L200. Eu tinha cliente coiote que tinha 5 carros desses. Nossa. Um amarelo, um preto, um branco, um azul. Os caras não tinham o que fazer com dinheiro. Aí a gente vendia muito, porque eu conseguia negociar bem com essas pessoas. Eu que atendia todos pessoalmente. E ainda vendendo em dólar. A gente inclusive fazia parcelamento em dólar para eles, na época. Então, isso há 25 anos atrás. Aí deu muito certo. Aí a gente foi nomeado em Ipatinga. Aí quando você quis ir para o Espírito Santo? Aí, como a gente estava fazendo um bom trabalho com a Mitsubishi, a gente sempre foi uma referência lá dentro, o Robert falou... Aliás, deixa eu fazer um break aqui, respira. Tá. Luiz Santiago, ele veio, só falta você, tá? Tô te esperando. Vamos lá. Luizinho tá... Esse entende Mitsubishi, tá? Esse entende. Entende muito. Aí o Robert me passou a oportunidade de abrir em Vila Velha. Porque eu comecei a reivindicar uma capital. Só que não tinha uma capital liberada. E como eu nunca acreditei que na minha conta não fechava comprar uma concessionária, ele falou, quando surgir uma oportunidade eu vou te dar uma bandeira numa capital. E me deu em Vila Velha. Aí a gente abriu a concessionária lá e a coisa foi acontecendo, foi fluindo. Da Mitsubishi. Aí começou. Mas você já mudou na época já mudou para Vitória ou não? Não. Aí eu demorei um pouco mais. Quando a operação começou a ficar mais quente, vendendo mais carros, eu comecei a frequentar muito lá. Qual é a distância? É muito longe? 300 quilômetros. É muito perto. Só que aí o que acontece? Quando você começa a conviver lá, você passa a ver que a qualidade de vida é melhor. A minha cidade é maravilhosa, o Governador Valadares é uma cidade ótima. Mas não tem tantas oportunidades como tem uma Grande Vitória, por exemplo. É uma capital do estado, né? Isso. Aí foi quando eu mudei para lá e a gente conseguiu fazer um bom trabalho também. E eu falei, eu tenho que mudar para cá. Aí eu mudei, criei estratégia, igual aquela que eu te contei das 100 caminhonetes. Como é? Não conta eu não sei qual é das 100 caminhonetes. Eu vi no Instagram. Conta pra gente, qual é que foi essa estratégia? Mas você não era concessionário ainda? Era. Quando você vendeu as 100 caminhonetes? Sim, era concessionário Mitsubishi Vila Velha. E ele comprou de Vitória. Hoje a concessionária de Vitória é minha também, mas na época não era. Entendi. Aí só voltando um pouquinho. Conta como é que foi essa história. Eu vou muito rápido e qualquer coisa você me dá uma freada. Não, eu dou pra deixar. O seguinte, quando eu fui mudar pra lá, eu pensei bastante de como chegar na cidade. Porque como em Valadares eu era muito bem conceituado, era uma pessoa muito bem sucedida, eu não queria mudar de cidade para chegar numa Grande Vitória e ser mais um. Eu sempre me preocupei muito com a minha imagem, da forma como eu faço as coisas e principalmente em criar relacionamentos. Aí eu falei, poxa, eu preciso entrar no estado onde estão os empresários. Aí eu procurei saber e descobri que tinha um condomínio lá de praia chamado Aldeia da Praia que fica os grandes empresários do estado estão lá dentro, tem casa. Eu falei, é ali que eu tenho que entrar. Aí arrumei uma condição e consegui comprar uma casa lá. E comecei a me relacionar com os maiores empresários do estado. E tem um empresário, que eu não quero falar o nome, porque ele é muito preocupado com essas coisas, mas é um grande, se não for o maior empresário do estado. E sempre gostou muito de mim, a gente sempre conversou um pouco, sempre me deu muita atenção e sempre foi muito carinhoso comigo. E ele me ligou um belo dia e falou assim, Marral, eu comprei 100 caminhonetes na sua empresa. Você está me devendo uma, eu fiz uma graça com você. Eu falei, comigo? Não tem esse pedido de 100 caminhonetes na minha empresa. Deixa eu conferir aqui que nem eu parei. Ele falou, não, comprei no seu concessionário de Vitória. Eu falei, mas não é minha concessionária de Vitória, é minha de Vila Velha. Ele falou, para tudo, ligou pro diretor dele e falou, cancela as compras. Nossa. Aí deu uma confusão. Quem quiser ver, entra no meu Instagram e vai ver a história lá. Mas no final deu certo, a gente conseguiu administrar bem. Mas quem vendeu as 100 caminhonetes? Acabou sendo eu e a outra empresa, né? Vocês fizeram um rachid ali? Fizemos um rachid, porque o cliente fez questão de comprar comigo, mas eu não seria justo eu pegar uma venda que em tese já estava feita e pegar para mim. Claro. Aí a gente acabou fazendo uma combinação, porque era uma pessoa do meu relacionamento e fazia questão de comprar comigo.
Mas foi ótimo isso aí. E Patinga consome bastante caminhonete, não consome? Sim. Por causa do minério, dessas coisas, não é isso ou não? Não, agora essas frotas de Patinga a gente não consegue vender, são compradas em Belo Horizonte. Ah, tá. Eu tinha Mitsubishi na época lá, hoje eu tenho Nissan lá, inclusive. Mas a gente não conseguia vender muita coisa, não. Vendia mais no varejo mesmo. No interior você não consegue fazer atacado, muito pouco, né? Porque os grandes frotistas estão todos na capital. E como é que você resolveu partir para outras marcas, assim, marca francesa, japonesa? A japonesa já tinha, né? Mas, por exemplo, tem uma história aí que se eu... Vou pegar aí o Paulo Ferraz, né? Se eu sou Mitsubishi e queria abrir Toyota ou Nissan... Rapaz, se eu te contar... Não dá uma confusão? Deu confusão pra lá. Você então, não tem ideia da confusão. Dava uma confusãozinha, né? Eu recebi uma carta da Nissan do Brasil. Como a gente sempre fez um bom trabalho, e eu e a minha equipe sempre fomos pessoas muito dedicadas, que amam o negócio, que trabalham com muita vontade mesmo. E a gente destacava muito. E quer queira, quer não, no negócio de montadora, um profissional sai de uma, vai para outra, e ele sai levando esse legado das pessoas que ele tem na cabeça. E um dos profissionais que trabalhava na Mitsubishi saiu e foi para a Nissan. E chegou lá, ele falou da gente, falou, ó, naquela região ali, quem é o cara é o Marral e a empresa dele é a Multicar. E recebi uma carta convite da Nissan. E eu falei, opa, mais uma marca, vamos tentar estudar. E na época, o engraçado é que assim, os produtos eram produtos que não tinham design como tem hoje do Kicks e tal. Era Livina, os carros mais... É esquisitos, né? Vou dizer assim. Diferentes. Diferentes. Aí eu recebi a carta e falei, poxa, vamos lá ver, né? Fui em São Paulo, numa reunião. Eles me contaram um pouco do planejamento deles, da estratégia e tal. Eu falei, eu gostei. Eu falei, eu quero uma bandeira. Aí então eles fizeram um estudo e me deram a bandeira. Aí você tinha que contar pro... Não, eu não contei nada. Eu fiquei caladinho, né? Fiquei quietinho, porque eu conheço como é que as coisas são, né? E como a gente era uma referência na Mitsubishi e trabalhava muito e conseguia entregar share e qualidade, a gente era campeão. Eu falei, melhor não falar nada, melhor fingir de morto aqui, ficar quietinho para ver o que vai dar. Bem mineirinho. Um belo dia, eu tô lá dentro da Mitsubishi atendendo um cliente, finalizando uma venda, me liga uma pessoa da Mitsubishi, que eu não quero falar o nome, para não dar ibope. Mas ligou e falou assim, ô Marral, chegou uma história para mim aqui me dizendo que você pegou a bandeira da Nissan, é verdade? Eu falei, sim, peguei, eu vou abrir uma concessionária da Nissan. Eu falei, se você abrir concessionária da Nissan, você vai ter que fechar as da Mitsubishi. Eu falei, mas como fechar da Mitsubishi? Elas existem, não vai mudar. Não, você não pode ser os dois, não. Eu falei, como que eu não posso ser os dois? Eu sou um empresário, eu tenho direito de fazer. Se por acaso eu piorar meu share, minha qualidade, meu trabalho... Aí você pode reclamar. Você me chama a atenção, manda até vender a bandeira se for o caso, mas até então não. Caramba, foi uma confusão. Nas reuniões da Mitsubishi, esse é uma pessoa muito bacana que eu gosto muito, mas não me cumprimentava. Nossa. Se eu tava assim, ele dava a volta. Eu falei, o que eu arrumei, né? E o engraçado, que eu acho que foi muito importante para minha trajetória. Ter outra bandeira. Ter outras bandeiras. Porque, quer queira, quer não, a gente... Algumas marcas, de vez em quando, enfrentam umas dificuldades. Ou demoram para lançar um produto... Ou tem um produto que não emplaca tanto, outro emplaca mais. Isso. E entra, assim, às vezes, uma concorrência muito forte. E o que acontece? Quem é um concessionário sofre. Eu costumo falar que o concessionário é o tipo de negócio que o céu e o inferno são grudados. A distância do céu e do inferno... Muito pertinho, né? É pertinho demais. Você está no céu, de repente, você vai para o inferno e vira um problema. E ainda bem que eu me tornei um concessionário Mitsubishi, porque hoje eu sou um dos maiores concessionários Mitsubishi do Brasil. Nós temos 9 concessionárias. 9 Mitsubishi. 9 Nissans. 9 Nissan. Então ainda bem que você se tornou Nissan, que você é um dos maiores do Brasil, tá? Isso. E a gente sempre fez um bom trabalho. Eu já fui samurai por 3 vezes. A gente tem uma grande graduação dentro da Nissan. As pessoas gostam muito do nosso trabalho. E não só eu, como toda a minha equipe, meu sócio. O Marral não é Marral sozinho, tá? Não? O Marral tem a Sabrina, tem o Wagner, tem o Lúcio, tem o Thales. Mas você tem um sócio em cada operação? Tenho. Em cada operação? Tem a Kisla. Em cada operação você põe um sócio? O meu negócio foi criado dessa forma. Ou seja, eu tenho um sócio operador que vem desde a época de que o conceito das concessionárias... Era das lojas. Era ter um operador. Tá. Tanto o nome dealer é ter alguém que toca. E eu sempre dei oportunidade para as pessoas que estão comigo. Então, por exemplo, o Lúcio, meu sócio, era meu ex-motorista. Não motorista meu. Motorista mas da concessionária. Da concessionária. Ele ficava buscando e trazendo carro de São Paulo.
A gente comprava no Correio de Veículos, quem buscava fazer esse isso trajeto. era na época da loja, então. Exatamente. É. A Sabrina era assistente de vendas, aqui assistente de vendas, o Wagner assistente de TI, o Thales vendedor. Todos eles se tornaram sócios, fizeram carreira e são donos da operação. Hoje fazem melhor do que eu. E aí em cada operação você tem uma pessoa, então. Cada marca tem uma pessoa que toma conta. Mas você tem um escritório central que você centraliza tudo? Fica Onde em é? Vila Velha. Vila Velha. A gente tem uma estrutura por trás que dá o suporte e essa galera vai na frente mandando ver. E a operação Mitsubishi caiu depois da Nissan? Não por causa da Nissan. Caiu pelo próprio negócio. Que na época, eu entendi, faltou produto. Por exemplo, a Mitsubishi viveu momentos maravilhosos no lançamento das picapes. Isso. Depois veio a concorrência inteira, caiu naturalmente. Mas eu ainda sou Mitsubishi há 30 anos. 25 anos. E a gente hoje é Vitória e Vila Velha. Tá. Não tem Mitsubishi em Minas, não. E em Minas você tem Nissan? Eu tenho Nissan e Renault. Em Minas? Em Minas, Tá. E em Vila Velha, você tem, em Vitória, você tem também... No estado do Espírito Santo todo a gente tem Nissan. Ah, tá. Então você é o único Nissan? Sou o único Nissan no estado do Espírito Santo. Ah, a gente tá é que nem um outro amigo nosso aqui, que se confunde o nome dele com a marca Renault, com a marca Nissan, que é o Zé Carneiro. É o Zé Carneiro. Lá na Paraíba, isso aí. Um grande vendedor de Frontier. Ele é. Famoso lá. Aí essa trajetória veio, depois de muito trabalho, a gente conseguiu se destacar sempre em todas as marcas que a gente atuou. Pelo amor que a gente tem pelo negócio, eu mergulho de cabeça mesmo no negócio, porque... Mas você faz o que no dia a dia? Eu vendo carro, eu sou o presidente do grupo e participo de todas as pontas, ou seja, eu sou o cara que... todos os e-mails de insatisfação vêm para mim. Eu sou copiado em todos os e-mails, inclusive da própria fábrica. Aqueles saques, tudo que tem da fábrica eu estou copiado neles. Eu participo de tudo isso. Ser copiado é uma coisa, você responde? Respondo, ligo, reclamo. Inclusive tem um outro podcast meu que aconteceu uma semana antes daquele desse, que deu quase um pouco mais de 1 milhão de views. É a história de uma cliente que estava extremamente insatisfeita e, na verdade, assim, o gerente não estava compreendendo a insatisfação dela. Porque tudo que foi feito com o consentimento dela, com a concordância dela, uma venda. Ela estava reclamando que ela queria comprar um carro branco e a vendedora convenceu ela de comprar o preto, mas ela concordou de comprar o preto. Aí ela reclamou que tem uma diferença de R$1, um e pouquinho na prestação, e ela se dizia extremamente insatisfeita na nossa pesquisa. Que antes da fábrica fazer pesquisa de satisfação dela... Você faz a sua. Eu faço a minha. Já para garantir o problema. Para resolver o problema, né? Então. E eu tenho uma turma muito boa que acompanha a qualidade. Sei. Então, quando o problema surge, a gente já corre atrás para poder resolver. E me copiaram lá e o gerente falou, mas a gente não fez nada para deixar ela. Tudo que foi feito com a concordância dela. O gerente me falou, você podia ligar para essa mulher, porque ela tem uma personalidade meio forte, eu não estou conseguindo lidar com ela. Eu falei, claro, me dá o telefone, liguei para ela. Aí eu falei, dona Vilma, é o Marral aqui, presidente do Grupo Multi, a senhora comprou um carro numa concessionária nossa. Ela falou, quem? Falou, Marral. Falou, você está falando sério? Eu falei, tô, dona Vilma, eu sou o dono aqui da empresa, estou ligando para a senhora. Mas você está brincando comigo, não está? Eu falei, não, eu estou ligando para entender porque a senhora está insatisfeita. Ela falou, nunca vi um negócio desse, não. O presidente me ligar porque você está... Eu falei, eu queria entender o que está acontecendo. Você sabe o que ela precisava? Só falar. Atenção. Só atenção, porque na verdade ela queria demonstrar que apesar de ter concordado com tudo, não era o que ela queria. E que ela era importante também, né? Exatamente, porque tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, elas precisam dizer. É uma forma de desabafar que dá até aquela aliviada. Depois disso, eu dei uma revisão para ela de presente. Ela me deixou entrar na conversa, numa boa. Se tornou uma grande cliente nossa, faz propaganda pra gente, liga pra mim, manda as amigas dela pra comprar carro. Apaixonada com a marca Nissan. Ela é cliente Toyota. Hoje não troca nunca. Que bacana. São coisas que acontecem. Então, os e-mails vêm para você e você responde os e-mails. Quase sempre. Principalmente quando... Sobra tempo para quê? Você falou que envolve... Você vende carro também? Vim muito. Eu sou um dos maiores vendedores da empresa. Hoje de manhã cedo já vendi uma Frontier. Sério? E a comissão vai para quem? Não, o que eu faço? Eu só inicio a negociação, aí eu pergunto para o cliente qual unidade que ele quer trabalhar. Por exemplo, essa venda foi em Vila Velha.
Eu perguntei, você quer ser atendido em Vitória, em Vila Velha no shopping ou em Vila Velha na Casa Lindenberg? Ele falou que era ser atendido na Casa Lindenberg. Aí eu peguei um vendedor que eu já tenho lá, que eu sei que atende melhor, já mandei o contato, o vendedor já ligou para o cliente e já desembolou. Olha eu só. falei de números. Você já monta Isso. todo o esquema e já entrega na mão do vendedor. Isso. E aí, é o seguinte, então, e você tem filhos na operação? Três. E os 3 trabalham na Não, operação? 2 trabalham, o outro tá estudando, vai fazer engenharia. Aí não quer saber de concessionário. Por enquanto, não. Os dois já trabalham. Já trabalham. Mas eles trabalham numa unidade como sócios, como os outros sócios também? Como é que é o esquema? Não. Eu tenho uma loja de carros super esportivos. Tá. Chama Premium. Multicar Mag Store. A partir de quantos carros lá? Na verdade, a gente tem um pouco eclético. Eu tenho carro lá de 400 mil reais e tem carro lá de 5 milhões. Tá, então a partir de 300 mil. Nós temos Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche. E eles, como são carros mais apetitosos para quem gosta de carro, eles preferiram trabalhar lá. O Serginho até que tem me acompanhado, mas Então os dois trabalham lá. o Serginho saiu recentemente para me acompanhar um pouco mais no negócio geral, para ele começar a pegar, porque ele tem 23 anos, vai fazer 23 anos agora. Agora o Felipe fica lá full time, ou seja, fica lá acompanhando, vivendo, tentando vender carro, tentando comprar, e nessa briga aí. Que legal. E você tem loja multimarca fora essa super premium aí do Sul? Tenho, Multicar Multimarcas. E fica onde? Eu tenho no Shopping Vila Velha, tem em Governador Valadares. Mas aí ela Dentro do shopping. Ela que compra os carros que estão na troca das concessionárias, como é que funciona? A gente compra, a gente pega das concessionárias, por exemplo, tem loja que não tem espaço físico, por exemplo, como a Kobe de Vitória. A Kobe de Vitória é a empresa que eu mais vendo carro. De todas as unidades que eu tenho, é que mais vende. E o espaço físico é um pouco pequeno. Então a captação dela, ela abastece ela e outras empresas, como a Multicar Multimarcas do shopping. E você tem, assim, no Brasil, por ser um país continental, em alguns estados o carro, ou regiões do estado até, vou pegar exemplo, no Paraná ou Santa Catarina, vende mais barato que no interior do Rio Grande. Né? Isso tem relação a Governador Valadares e Vitória, por exemplo? Não. Tem uma diferença de preço grande, alguma coisa assim? Só se for em marcas específicas. Por exemplo, se você pegar uma Peugeot, uma Citroën que não tem concessionária naquela região, aí sim o preço é um pouco menor. Mas da grande maioria dos produtos, que são as marcas tradicionais, é bem parecido. Não tem grandes troços. E você tem loja multimarcas em Minas? Tem, Governador Valadares. A mesma que era daquela época? A mesma daquela época. Tá. Mas agora só tem um governador. Só multimarca específica, só em Valadares. E tem na loja do Shopping Vila Velha, né? Que é uma Multicar Multimarcas. Só que essa tem de tudo. Essa tem carro usado, barco, quadriciclo, Ferrari, motocicleta. Tem tudo ali. Chama Multicar Mag Store, uma loja grande. Mas é loja de shopping? Shopping? No mall. Mas shopping de auto shopping? Não, shopping normal. Shopping normal. E cabe tudo lá? Como é que você faz? Cabe, eu tenho 2 lojas nesse shopping. Eu tenho uma Kobe Nissan, que é só venda de carro novo, dentro do padrão, homologada pela Nissan. Não é muito normal isso, é? Ter concessionária dentro do shopping. Eu acho que, na verdade, eu aproveitei uma oportunidade da necessidade que o shopping tinha. Essa loja Multicar Multimarcas, ela ia ser um hospital de olhos. E ficou parado muito tempo, dificuldade de aprovação por causa de documentação, de hospital, etc. E deu errado. Não é normal também ter hospital dentro de shopping, né? Não sei. Às vezes uma clínica, um exame. Era um hospital de olhos, parece que ia sair. E aí você pegou esse espaço. Aí o pessoal me convidou, esse espaço está parado desde que foi inaugurado o shopping. Vamos abrir uma loja de carro aqui? Vamos. Aí a gente chegou numa composição de preço, deu certo. Aí eu abri. E depois veio a concessionária? Não, a concessionária veio primeiro. Então, você abriu primeiro a concessionária nesse lugar? A concessionária é só um ponto de vendas. Homologado, dentro do padrão, com BIR, com tudo. É um PAV, vai? É um PAV da Nissan. Da Nissan. Aí tava dando certo, a gente conseguia fazer Mas não tem oficina? Não, só um PAV. Só um PAV. Aí a Multicar Multimarcas é uma loja grande. Mas aí, peraí, eu gosto de interromper porque eu vou lá... Mas interrompe, que eu sou meio acelerado. Eu vou lá na Nissan, no shopping. Aí eu quero um produto tal que você não tem lá. Vou falar que é da irmã Renault. Não vendo. Não vende? Não. Nem da irmã Renault. Meu negócio é 100% focado e a gente respeita muito as áreas de atuação. Mas o estoque de usados você tem disponível para todo mundo? Aí na loja inteira. Aí é para todo quanto é lugar. Todo lugar o cara vai... Peraí que eu acho o carro aqui. Você já trabalhou com tem um carro lá em Patinga. Você tem seu próprio correio de veículos ali. Isso, é o sistema. É o sistema. Ou seja, o vendedor do shopping vê um carro em Patinga, vende para o cliente e pega.
Agora, eu não atuo, a minha Renault, a área de atuação é o Vale do Rio Doce. Eu não atuo no Espírito Santo, porque eu tenho que respeitar meu colega de lá. Claro. Então não tem venda, eu não tenho, a invasão minha é zero. Não tem invasão. A gente atua forte com a Nissan. Inclusive, como são sócios diferentes, se um começar a vender o produto do outro, o gerente é demitido. Porque o sócio falar, você quer trabalhar para ele, vai trabalhar para ele. Comigo não. Tem que vender Nissan, tem que vender Mitsubishi. E você dá a participação? Para esse sócio, você deu a participação? Não, na verdade... Como é que eles compraram essa participação? A maioria deles compraram com distribuição de lucro. Tá. Eles não tinham condições financeiras de comprar, eram pessoas extremamente importantes no meu negócio, gente que fazia acontecer, gente que trabalhava, que vibrava, que faziam mais do que eu na operação. E só tem uma forma de eu conseguir segurar eles de verdade. Claro. Transformando em donos. Aí eles são sócios de 5%, 10%. E como é que eu fiz? Eu criei um plano de carreira onde ele começa a trabalhar. Eu vou comprar uma concessionária que vale 5 milhões. Eu tenho quanto? Tem 50 mil. Não tem problema. Então os outros 450... Você vai pagando com a distribuição de lucro. Ou seja, eu fazia coisas distintas. A partir de hoje, você é dono de 10% da empresa. Toma aqui, é seu. Agora assina para mim uma promissória aqui de 500 mil. Para quanto? 5 anos de prazo. Isso. Mas não ganhar, não. Aí o cara trabalha... final do ano, quanto dá para distribuir? Dá para distribuir 500 mil. Então, 50 mil você já me paga o que você está me devendo. E você não teve caso de ter que comprar de volta, não? Já. Mas foi um caso só. Na verdade, a culpa não foi nem desses sócios, sabe? A culpa foi de outras situações da vida que levaram a não dar muito certo. Mas, na verdade, o objetivo dessa sociedade é tentar segurar talento. Claro. Então, o dinheiro era o menos importante ali. O principal era ter aquela pessoa se sentindo dona, podendo ser diferente dos outros. Porque o dono, ele anda nos carros, ele tem que discutir hora para chegar, hora para sair. Ele realmente vive e vibra com o negócio. Né? Muda tudo, né? Muda tudo. Muito bom. É outra coisa. Muito bom. Aqui na Alto Avaliar a gente fez um negócio interessante. O ano que vem a gente vai ter um evento de liquidação aqui e a gente deu Phantom Shares para todo mundo, para a empresa inteira. E os sócios vão fazer uma doação de qualquer dinheiro que recebam para cada funcionário da empresa. Que legal. Se atingir o objetivo, o número. Né? Mas a gente vai fazer isso. Chama Assim Nós Podemos. Todo mundo da empresa usa essa pulseirinha aqui, ó. Assim Nós Podemos. Que nós podemos ser sócios. Todo mundo pode ser sócio. Que bacana. Então, todos os A pessoa compra o percentual? Nada. Ela compra com trabalho. Então, ela tem que atingir o objetivo. Entendi. Aí, baseado na faixa salarial dela, o carro que ocupa, etc., tem uma equação lá que ela recebe 5 ações, 10 ações, 100 ações. E tem um valor da ação caso atinja o objetivo. Entendi. Se atingir o objetivo, o valor da ação é tanto. Né? E aí, os sócios que distribuem o dinheiro. Eu tenho mais 3, 4, somos em 6 sócios aqui, mais a Stellantis, né? E a gente, menos a Stellantis, pega o dinheiro, qualquer dinheiro que a gente receber e distribui para eles. Que legal. Isso é meritocracia, né? Meritocracia pura. E também segurar talento, de o cara ser valorizado, de ele sentir que valeu a pena, né? Meritocracia pura. É isso que segura o talento. Ele realmente ser valorizado e conseguir enxergar mais adiante que ele pode crescer, que ele pode fazer, que ele pode se dedicar, que ele vai conseguir colher. E você viu, assim, tá contando um pouco da nossa história, né? Você viu que a gente cresceu muito, etc. E foi um sonho que aconteceu em 8, 10 anos. Vai fazer 10 anos no ano que vem. Muito rápido, né? E é importante as pessoas fazerem parte desse sonho, né? Senão você fica uma distância muito grande, né? A pessoa tem que estar junto. Eu acredito exatamente nisso. Eu acho que o sonho não pode ser só seu. E outra coisa importante, a gente não constrói nada sozinho, né? Não, é impossível. É impossível. E quando a gente consegue colocar isso em prática, quando a gente consegue fazer com que isso se torne parte da empresa, outras pessoas querem vir. Outras pessoas querem trabalhar, querem participar, elas querem se tornar parte daquilo. Isso acontece muito no meu negócio. Que bacana. Muito bom. Quantos funcionários mais ou menos você tem? Uns 450. 450, em todas as operações. Então, assim, você consegue ter bastante ponto de venda, bastante operação. Quantas vendas faz por mês, mais ou menos, no total? Novos usados? Novos usados. Uns 550. 550. Agora, no mês passado, a gente bateu o recorde de venda na Nissan. Porque a Nissan está vivendo um bom momento do PCD, principalmente com Kicks, e a gente conseguiu entregar 70% a mais do que no mês anterior. Olha.
e 300% a mais do que ano passado. Nossa Senhora. Só de venda direta. O que está arrebentando? Está arrebentando, inclusive, com motores de aplicativo, né? Sim. Eu vejo muito o Uber Black, essas coisas tudo sim. com Kicks, Aqui em São Paulo, então, o Kicks é amado. E, na verdade, o que eu notei junto com a mudança do mercado, porque o Kicks, apesar de ser um carro maravilhoso, daqui a pouco vai vir um produto novo e tal, e eu notei que a fábrica ela teve que atacar exatamente num ponto específico da linha dela. E o ponto específico nesse momento é o PCD. Porque ela está, assim, disparado na frente, campeã com o Kicks PCD. Ela está bem colocada no preço e as pessoas amam o produto. Que legal. Aí a gente criou uma estratégia por trás, contratei um novo gestor, esse gestor está me ajudando a organizar tudo e as vendas dispararam. Que delícia, parabéns, muito Então, bom. eu acho que agora daqui para frente a gente deve entregar mais ou menos uns 600 e poucos por mês. E por que você não tem nenhuma chinesa até agora, que todo mundo quer ter uma chinesa? É porque eu não fui nomeado. Mas o que você acha que vai acontecer? Assim, não só com relação a você, mas em relação ao mercado de maneira geral, com essa, vou dar entre aspas, invasão chinesa. Eu tenho duas coisas que eu queria falar com você a respeito do que eu penso disso. Que é a mudança do conceito das fábricas para os dealers. Eu acho que mudou isso nos últimos 20 anos, muito forte. Como assim? Explica melhor. Vamos lá. Quando eu comecei lá na feira de carro, quem eram as personalidades da cidade? Era o delegado, era o dono da Volkswagen, o dono da Ford, o prefeito. Ele não era dono da concessionária, era o dono da Ford. Ele saía na rua, né? Era o dono da Ford. Olha o dono da Chevrolet ali. O dono da Volkswagen ali. Esses caras, eles eram as peças. Era quem mandava soltar e mandar prender. Tinha, por exemplo, lá numa reunião lá na Câmara de Vereador, esses caras eram autoridades. Subia lá pro palanque que eles faziam parte das autoridades. Tanto que todo empresário sonhava em ter uma Volkswagen. Ou seja, o cara era fazendeiro rico, tinha uma Volkswagen. E o conceito das fábricas na época eram ter os seus dealers muito pulverizados. Ou seja, o dono de uma concessionária de Patinga era diferente do de Valadares, de Mantena, de Belo Horizonte. Eram milhares de dealers. Hoje o conceito está mudando cada vez mais forte, cada vez mais rápido. Uma concentração muito grande. Esses caras foram extintos. Ainda não, mas... se você parar para pensar... Tende a ser extinto. Não, se você parar para pensar, pelo menos na nossa região inteira, 70% desses caras, esses dealers não existem mais. São todos grupos. Mas fica muito difícil, sabe, a rentabilidade de uma concessionária hoje. Uma cidade de 100 mil habitantes. Eu ser dono de uma concessionária Volkswagen ali. Esse é o ponto. Como é que eu vou viver? Vai vender 10 carrinhos por mês, mas olhe lá... Aí se ficar perto de uma capital... Com uma margem que cai para 5, 6... Então, ficar perto de uma capital pior ainda. Pior ainda. Porque o cara vai comprar na capital. Isso. Fica fugindo. Esse é o ponto. Então... E isso é exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque as fábricas notaram que para conseguir competir com várias marcas como tem hoje, e cada vez vindo mais marcas, eles têm que trabalhar com a margem menor para conseguir atender seus clientes e conseguir estar competitivo. Só que um concessionário, como você acabou de dizer, ele não vai conseguir sobreviver vendendo 10, 12 unidades com margem de 5%, 6%. Com custo operacional que é exigido, que é altíssimo. Concessionária no Brasil é palácio. Não tem portinha. Os padrões são todos gigantescos, enormes. As exigências são milionárias para você ser um concessionário. Só que não tem contrapartida. E como é que um cara desse consegue ganhar dinheiro? Com milhares de lojas. E o que eu notei, voltando às chinesas aí? Eu já estava assim, acompanhando muito bem o que estava acontecendo. Eu via que hoje a preferência das marcas era pegar grandes grupos, grupos consolidados, grupos que não tem problema. Eu tenho 10 lojas que dá prejuízo, mas eu tenho 30 que dá lucro. Então tá tudo certo. No final da conta lá fecha e tá bom. E eu notei agora, por exemplo, eu tentei participar de marcas chinesas para tentar pegar a concessão. Só que eles unanimemente todos diziam que queriam grupos consolidados muito maiores. Então, se você notar a BYD, GWM e as outras que estão chegando, todas têm dado preferência para não grupos médios como supergrupos. Supergrupos, porque eles sabem que a margem vai ser menor e que os caras conseguem sobreviver pulverizando em várias marcas e várias lojas. E o que eu tenho notado, principalmente só para finalizar essa parte, que os pequenos ou foram extintos em algumas regiões do Brasil,
hoje já estão completamente sendo extintos. Não vai sobrar mais aquele concessionário Volkswagen no interior de São Paulo que tem uma concessionária. Muito difícil. Esse cara não vai conseguir sobreviver. Ou que ele tem 2 lojas. Esse cara não vai sobreviver. Ele vai ser comprado por uma grande ou vai fechar, alguma coisa nesse sentido. É que não tem opção. Os médios grupos também, ou eles crescem, ou a médio prazo, longo prazo, ou eles morrem. Ou são vendidos. Não tem opção. Porque a própria BID agora que veio, ela pegou os grupos pulverizando em estados inteiros. Então, a gente tem um exemplo de um grande grupo lá no meu estado, que é a Águia Branca. Pessoal muito competente. Grande amigo Riegel. Riegel é extremamente competente. Os caras pegam 3 estados. Não tem negócio de cidade, é estado inteiro. Estados grandes. E então isso, para mim, veio consagrar o meu pensamento de que essas marcas agora elas não querem mais... Não existe o dealer. Hoje os dealers são grandes empresas que o cara vai conseguir realmente ter 100 lojas, 80 lojas. Isso aconteceu nos Estados Unidos bastante. E acontece cada vez mais, grandes grupos lá crescendo muito, abrindo ação em bolsa, né, viram empresa pública, etc. Que é uma tendência que o nosso país ainda, na economia, na bolsa, tal, ainda é muito fraco, né? Não, mas no Brasil é difícil. Mas eu concordo plenamente com você. A única coisa que eu acho que você tem mais de 100 marcas chinesas. E a expansão chinesa para o mundo se deu através do veículo elétrico, né? Está se dando, né? Acontecendo isso. E o Brasil é protagonista. Entre os 10 ou entre os 5, já teve, né? Mas é o protagonista. Principalmente de carro usado, isso não tem para ninguém. Sim, a gente vende muito carro usado, um pouco carro novo ainda, já vendeu muito mais. Mas vão vir umas 20 para o Brasil. Só tem uma diferença que eu noto, que é o seguinte. Quando eles têm uma política econômica lá no país deles, vamos falar da China. Esse é o meu pensamento, tá? Os produtos vêm prontos da China, com alguns subsídios chineses, ou seja, o país comanda da forma como ele acha que tem que ser. Aí eles conseguem colocar os carros aqui com um preço X. Quando eles forem produzir aqui, eles vão ter que entrar no jogo brasileiro. Aí muda muita coisa. Ou seja, uma coisa é produzir lá e trazer para cá. Outra coisa é produzir aqui. Com os sindicatos, com as leis, com os impostos brasileiros, com as regras. O custo do Brasil é muito alto. Exatamente. Agora, quem conseguisse verticalizar mais, eu acho que isso talvez sofra menos, né? Assim, ele tem toda... vamos pegar o caso da BYD que a gente estava falando aqui, mas ele é um grande produtor de bateria. Claro. Né? Então ele não vai comprar bateria de terceiro, ele vai montar aqui a bateria dele. Né? O carro vai vir para ser montado de alguma forma. Eu não sei como é que vai ser essa taxação de quanto % tem que ser produto nacional para montar o carro, mas não tem. Como é que o cara vai montar carro elétrico com as peças brasileiras? Isso. Eu não tenho peça brasileira. Aí começa a complexibilidade. Porque... mas eles devem estar vendo tudo isso. E assim, eu acho que nosso governo ele trabalha bem os interesses de cada um, né? Exatamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Quando for interessante para aqui, é ali. Quando for para cá, vai para cá. Então é complicado, muito complicado. Mas eu acho que sim. Concordo 100% com você que o custo do Brasil é muito alto, produzir aqui. Não dá para o cara ter prejuízo o resto da vida. Vamos supor que eles começam a absorver esse imposto que está tendo aí, vai ter de 35%, né? Vai crescer a cada 6 meses. Mas não dá para ter prejuízo o resto da vida. Né? O cara vai, a algum momento, vai ter que subir o preço. Eu fiz um comparativo outro dia das marcas chinesas como se fosse o seguinte. Já viu aquele filme das galáxias que alguns seres extraterrestres vão para aquele país lá, para aquele mundo, explora, depois vai embora, vai para outro mundo. Enquanto for interessante eles crescerem aqui, eles vão crescer aqui. Na hora que ficar mais interessante, por exemplo, na América Central, lá na Ásia, em algum lugar, eles deixam o Brasil e vão para lá. Não tem mercado. Não tem mercado. Eu sei porque a gente está em 6 países. País grande nas Américas, você tem Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Não tem nada, não tem mais nada. Pode falar da Argentina, a Argentina já foi um grande país, mas o mercado é muito pequeno, entendeu? Principalmente agora. Né? Principalmente agora. Então, assim, só tem esses 4. E dos 4, né, a gente só pede para os Estados Unidos. Que fechou as portas, né? Sempre foi fechado para carro chinês. Né? O lobby lá, porque eles têm montadora, a gente não tem montadora própria. Não, né? A gente não tem a nossa montadora, a nossa marca brasileira de carro. Não tem. Se a Gugel tivesse dado certo. Né? Lá eles têm.
né? Marcas fortes, pelo menos 3. Mundialmente. Então, e é uma indústria muito grande, muito forte. Eles não vão deixar entrar. Mesmo aqui, essa taxação que teve e tudo mais, é um trabalho bem feito de Anfávia, do lobby, das montadoras. Sim. Não é, para se proteger. É mais. Mas eu fiquei sabendo esses dias, por exemplo, que a Stellantis comprou uma marca chinesa e vai trazer para o Brasil. Então ela vai vir como chinês. A Stellantis é foda, né? É assim, São foda. eu acho que depois do momento, né, do Carlos Tavares ter entrado, quase a quebra da PSA e a reviravolta que eles deram para carro usado, principalmente, compraram operação de carro usado no mundo inteiro, inclusive a gente aqui no Brasil, eles têm uma visão muito legal de dançar conforme a música, né? Entendeu? Acho que eu concordo. Nesse momento, principalmente na Europa, você ser executivo da Stellantis é assim, um privilégio. O pessoal gosta lá, principalmente na Europa. Mas aqui no Brasil, para não criar polêmica. Mas lá é bacana, porque assim, mudou muito, né? Se você pegar um país muito conservador, que nem a França, a própria Itália, etc., teve uma quebra. E a estratégia que a Stellantis está usando e usou também, ela tem dado muito certo, né? Mas, por exemplo, mas Peugeot Citroën no Brasil sofre até hoje, né? Entendeu? Mas você sabe que, na minha opinião, essas marcas ganharam credibilidade por ter se unido a eles. Sim. Ou seja, Não, e ter assumido um powertrain único, né? Então, a plataforma já é quase comum para todos, né? E o problema é que o conceito do produto em si, depois que dá uma queimada, é difícil de virar. Se não tivesse na mão da Stellantis, eu acho que não viraria fácil, não. Concordo com você. Agora já começou a virar. Por quê? Melhorou. Os concessionários são os mesmos. Sim. O que representa ali a Fiat, a Jeep. Você já vê aqui, mesmo na entrada da cidade, você já viu, né? Assim, Fiat, Renault, Fiat, Peugeot. Falando da Renault, que eu lembrei da Renault aqui agora. Então. Você foi Renault-Nissan, porque é Renault-Nissan. Sou Renault. Você é Renault. Sou. E vende bem lá. Você é Renault em... Governador Valadares. Eu tenho uma unidade, eu tenho um negócio muito pequeno da Renault. Meu negócio Renault é pequenininho, a gente entrou exatamente porque a gente faz um bom trabalho na Nissan, sempre foi um grande parceiro do banco RCI, e quando você faz um bom trabalho, as portas se abrem para outras coisas. Claro. E como o Valadares é a minha terra natal, a gente saiu de lá e tal, eles ofereceram, a gente abriu, mas é um negócio pequeno, um negócio bem pequenininho mesmo. Porque eu acho que algumas marcas, porque assim, você vai numa reunião ou de associação, ou das montadoras também, cada um mostra o share que vai ter esse ano. Aí você soma dá 145. Dá 200%. Eu falei, como? Mas não dá, a conta não fecha, gente. Então alguém vai sofrer mais. Todas vão sofrer um pouco, as que já estão estabelecidas, porque essas marcas novas comem pelas beiradas, vão comendo tudo. Mas quem está mais enfraquecido sofre mais, né? Sofre muito mais. Porque dar a volta por cima não é fácil, não. Então... É complicado, você não acha? Eu também acho. É difícil, mas... Sobre a Renault, eu gosto muito dos produtos, sabe? Eu acho que tem muita qualidade o produto Renault. E, na verdade, o brasileiro, em alguns momentos, ele tem uma dificuldade de aceitação, dependendo da região, de alguns produtos específicos. E assim, inclusive, era na Nissan. O que mudou completamente o negócio da Nissan, eu vou te contar uma história da Nissan que você vai achar engraçado. Foi o Kicks. O Kicks foi o embaixador da Nissan no Brasil. Concordo plenamente com você. Quando a gente fazia um trabalho muito bom na região de Valadares e Ipatinga, quando o pessoal da Nissan falou, quero que vocês comprem Espírito Santo. Mas não dá, o cara não vai comprar, não tem dinheiro, vou comprar concessionário, me nomeia lá que eu vou, não sei o que, não tem jeito. Já existe um grupo lá, que era dono de Vitória, Vila Velha e tal, e você tem que comprar os caras. Eu falei, mas vai lá, senta negocia com eles, e eu fui bem recebido pelo pessoal. Na época a gente eles tinham interesse em vender, eu tinha interesse em comprar. Só que não existe o Kicks. Ou seja, era uma operação que a gente comprou no peito, na raça, na coragem, pegamos uma condição de pagamento. O Antônio Jorge, que me ajudou muito nessa negociação do grupo indiano, um abraço para ele. A gente me deu uma condição maravilhosa de pagamento, mas eu comprei assim com aquele gelo na barriga, com o coração apertado. Eu falei, meu Deus do céu. Deu medo. Deu medo. E a operação ela era lucrativa, mas era difícil pra caramba antes do Kicks. E quando eu comprei aqui, lá no Espírito Santo a operação, eu comprei Vila Velha, Vitória, depois eu comprei
Linhares e depois eu abri em Cachoeiro. E era doloroso, difícil de vender o produto, vender Livina, vender Frontier Antiga, era um negócio difícil demais. E chegou num ponto que eu falei, não vai dar. Vai dar zebra. E aí? Não vai dar, o fluxo de caixa tá apertado pra caramba, o negócio tá complicado. E na época a Mitsubishi também não tava bem, eu falei, puta merda, agora esse negócio vai dar errado. Aí, de repente, veio o Kicks. Veio o Kicks, cara, foi uma bênção de Deus. Igual ganhar na loteria. O carro, quando foi lançado nos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo na cabeça, foi lançado exatamente nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né? Inclusive eu carreguei a tocha representando a Nissan na época. É? Eu fui lá Que bacana. no Rio de Janeiro, na entrada do Maracanã, carregando a tocha olímpica. Olha só. Representando a Nissan. Porque na época eu era samurai, aquela coisa toda, eu ia pro Japão com frequência. E assim, sabe quando você tá falando, vai dar errado, não tem como dar certo. Veio o Kicks, fila de espera gigantesca para comprar, tudo que chegava vendia. Veio com a capotinha laranja, lembra que tinha aquele... Cara, o carro foi uma salvação, o carro foi um presente de Deus. Aí de repente veio o Kicks, hoje 70% do que a gente vende é Kicks. E o carro foi aceito, adorado, as pessoas amam aquele produto e... Salvou. Mas então pensa um pouco antes disso. Quase que eu tive que colocar um Kicks no altar para colocar umas velas em volta. Mas eu imagino a tua situação, no momento que você falou que estava difícil na Mitsubishi, e você comprou Nissan, cheio de compromisso para pagar, as coisas não andavam direito. Tinha algum momento, quer dizer, como é que você administrava assim? Você tinha que pegar o dinheiro que eu ganhei, que às vezes concessionário compra fazenda, né? Eu tinha que botar de volta. Você aconteceu isso de botar de volta o dinheiro? Falei assim, agora eu vou ter que capitalizar, porque O meu maior negócio não é carro. É uma empresa de investimentos imobiliários chamada Multi Investimentos Imobiliários. Ok. Que eu faço isso desde que eu tenho 20 anos de idade. Eu sempre investi em imóveis. E eu tenho uma boa carteira. Eu sempre... Mas é para aluguel? Aluguel. Eu faço B2E. Tem 31 anos que eu faço isso. Faz o quê? B2E. Construir para servir. Construir para servir. Tá. Por exemplo, aqui no Alto Avaliar, você está vindo para cá, você quer um prédio... No seu negócio... Já constrói alugado. Já aluga por 10 anos, 20 anos e vai. E esse foi a forma que eu tive de, nas épocas boas, investir nesse outro mercado. E o dinheiro desse novo mercado investe nele próprio. Tá, você não põe na concessionária? Não, o próprio negócio da concessionária sempre fez com que ele crescesse. Sim. A nosso negócio... Então, chegou um momento que teve que devolver? Já teve, de eu vender imóvel e colocar o dinheiro de volta. Então, você falou assim, tem que capitalizar. Sim. Mas como a gente tem muita tradição, apesar que o custo financeiro no Brasil é uma coisa altíssima, pesada, difícil, doloroso, quando você pega o relatório, o custo financeiro está lá, você fala... Dói, né? Meu lucro foi indo embora todinho aqui. Quando você tira o custo financeiro, quando você tira a depreciação, o lucro... uma coisa linda, maravilhosa. Quando você põe o custo financeiro e a depreciação, você dá aquela esfriadinha. Mas a gente consegue trabalhar bem. A minha operação ela é bem saudável. Principalmente na Nissan, e os resultados são bons. Então a gente sempre cresceu e investiu. Mas voltando ao Kicks, cara, foi uma salvação. Aquele produto veio vendendo muito. Um único produto. Até hoje. E vende pra caramba. Então, quantos anos faz? Uns 4, 5 anos já, né? 2017, né? Então, 7 anos. E 7 anos até hoje. E vendendo pra caramba. De cada 10 carros vendidos, 7 é Kicks. Não, eu tenho 2 filhos, os 2 têm Kicks. Então, eu tenho mais filhos, né? Mas um não troca de carro nunca. Santo Kicks. Mas os dois, eu tenho os dois, tenho 2 que têm Kicks. Carro salvou. Aí foi uma ascensão depois do Kicks, uma ascensão, meses bons, anos bons, meses bons, que realmente fez consolidar mais o grupo. E aí você acha que a venda do Kicks puxa a Frontier também? Ajuda? Na verdade puxa sim. Inclusive sobre a Stellantis, uma coisa que eu quero te falar, que eu ia comentar com você naquele momento, que é o seguinte, quem vende normalmente é o vendedor, é a empresa, é a credibilidade que dá para o cliente. Quando o cara vai comprar um carro na Fiat, que ele tem uma Peugeot do lado, uma Citroën do lado e é do mesmo grupo... Ele se sente mais seguro. Não só mais seguro, como se o produto... Por exemplo, a Citroën tem um design legal, a Peugeot tem um design melhor ainda. O carro é bonito. É bonito e tal. Aí sim, a credibilidade vai junto. Porque o cliente Fiat, por exemplo, que vê um produto da Fiat, mas eu não gostei desse aqui. Mas aquele Peugeot é o mesmo carro, mesmo motor.
mesma caixa, mesmo powertrain. Tudo igual. Pronto, o que o cara faz? Só- Opa, já dá para mim comprar. Só fica aquela coisa de mercado, todo mundo põe na cabeça e a pessoa não sabe fazer a conta na verdade, ou seja, quanto se paga. Exato. A desvalorização já está ali embutida. Mas isso vende carro. Vende e facilita. Aí, voltando ao Kicks, foi uma salvação e eu sou muito grato a esse carro, porque esse carro ajudou muito. Que bacana. E qual seria o outro carro que fez a diferença, assim, ou que você acha que faz a diferença no teu negócio? Eu tive 2 upgrades fortes na minha vida. L200 Sport, quando a Toyota tinha aquele modelo quadradinho, e a Nissan, a Nissan tinha um quadradinho, a Mitsubishi quadradinho, aí o Eduardo fez a L200 Sport. Amarela, aquele carro, câmbio automático, aquilo dava ágio, era fila de espera, era vizinho pedindo, pelo amor de Deus, me vende um carro desse. Esse carro, tempo passou, né? De pedir, pelo amor de Deus, para me vender o carro. ainda tem. Ainda tem? Tem marca que tem. Ah, é? Tem, com certeza tem. Tem produto que tem. A gente na Royal Enfield agora, a Royal Enfield fez um grande acerto lançando a Meteor 650. Quantas Royal Enfield você tem? Eu tenho uma. Uma. Só, no estado do Espírito Santo só cabe uma ali na Vitória. Tá. Você não tem ideia. Eu tenho clientes que me ligam, pelo amor de Deus, Marral, me arruma uma moto dessa. E a minha fila de espera, eu devo receber agora, até o final desse ano, um total de 30 e poucas motos. Eu tenho 90 pessoas na fila de espera. E eu não consigo atender. É bom e é ruim, né? É bom e é ruim. Mas assim... Mas o mercado de veículos é sempre assim, né? Né? Essa moto, inclusive, ela vem acertar e equilibrar o lucro médio das motos. Porque as motos são motos de 20 e poucos mil, agora veio uma de quase 40, o lucro médio vai aumentar 60%. Só que não tem volume. Ou seja, esse momento da Royal Enfield com a 650... E vem tudo da Índia. Tudo Índia. Monta aqui? Monta aqui, Manaus. Em Manaus. Na Dafra. Lá do Mário Sérgio. Abraço para o Mário Sérgio. Eu tenho uma história da Dafra com o Mário. O Mário é um cara... Você já foi Dafra também? Eu fui o maior Dafra do Brasil. O maior Dafra do Brasil? Eu caí na graça do Mário Sérgio. Abri uma Dafra em Governador Valadares, a gente fechou a avenida principal, a Avenida Minas Gerais. Fechamos a avenida principal. Colocamos um palco. Na época, aquele Rafinha do Big Brother tinha ganhado. Uma banda de rock para inaugurar a concessionária Dafra. Olha só. Eu abri 12 concessionárias Dafra em 8 meses. E vendia tudo que tinha. Eu tinha 3 turnos montando moto. Os caras trabalhavam de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite montando moto. E naquela época era assim, você ligava para o concessionário, opa, foi engano. Você tem CPF, tem RG? Tem. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Não era assim? Você respira, tá aprovado. O Itaú, então, aprovava as fichas assim, eram os milhares. Aí depois veio umas mudanças e a coisa desandou. E a gente saiu do mercado de moto. Aí só voltei agora com a Royal Enfield. Ah, tá. Então você é recente com a Royal Enfield. Assim, com moto. Moto a gente... Você ficou com a Dafra? Você tinha alguma outra marca, não? Não, moto não. Só Dafra. Só Dafra. Aí vendemos a operação da Dafra. Mas ficou um tempo sem, então? Fiquei um tempo sem e voltei a Royal Enfield vai fazer 4 anos. Ah, bom. Já tá bom. Legal. Parabéns. Uma marca muito boa, produto muito bom. Excelente produto. Que legal. Marral, vou dar um presente para você ter vindo aqui e é um presente do The Dealers. Eu preciso ver onde é que tem camiseta para ele também. Tem a camiseta do The Dealers aí, não? A camiseta tem CGG. A barriguinha Mas é preta, do jeito que você gosta. E um vinho para você tomar. Aqui um italiano, nosso moedor. Que bom, cara. Tá bom? Minha mãe fala que tem cabelo, não é falta de educação. Falta de educação. Olha aí. Muito bom. Um vinho especial para você. Obrigado. Volta direto da Itália mesmo. A computadora aqui. Muito obrigado. Obrigado.